Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos agora no Dança de Alto Rendimento, episódio 3. Treinar com pesos durante a contração melhora a técnica de popping? Hoje a gente vai discutir alguns pontos que a gente conhece da ciência, né, e sobre o treinamento, para poder verificar se essa é de fato uma forma eficaz de treinar para melhorar a sua contração do popping, né? Pensando na terminologia, a contração do popping tem dois nomes, né? Pelo menos até onde eu conheço. O primeiro é popping mesmo, e o segundo seria hitting. E o que é essa técnica? Para a gente entender melhor, eu quero primeiro falar sobre algumas coisas, que seria força e contração muscular, que é o que acontece na técnica de popping, que é basicamente esse movimento, quando você precisa contrair e relaxar o seu músculo rapidamente para gerar esse efeito, como se estivesse reverberando o músculo, né? Bom, contração. Falando sobre contração, a gente tem três tipos principais de contração muscular no corpo. O primeiro deles é a contração concêntrica. O que seria a contração concêntrica? Quando você encurta a musculatura aproximando dois segmentos. Tudo bem? Em segundo lugar, nós temos a contração excêntrica, quando a gente alonga a musculatura afastando dois segmentos. E em terceiro lugar, nós temos a contração isométrica, que é quando a gente mantém o músculo contraído e os segmentos não se movem. Falando agora sobre força, a gente tem três tipos principais de força também. A força máxima, que é quando você recruta o máximo de músculos possíveis na execução de um movimento, né? Gerando o máximo de força que você conseguir. Em segundo lugar, nós temos a força de resistência, que é a força utilizada para realizar um movimento repetidas vezes, com pouco ou nenhum até intervalo. E, em terceiro lugar, nós temos a força potente, que é quando você tem um resultado entre a sua força e a velocidade. É o máximo de força que você consegue fazer com o seu máximo de velocidade. Os dois pontos precisam estar equilibrados. É claro, todas essas explicações que eu estou dando desses pontos são de formas bem resumidas e simplistas. Se vocês forem estudar em qualquer livro de fisiologia ou até mesmo de biomecânica, vocês vão ver descrições mais acertadas, né? Mais certinhas. Mas pelo entendimento desse vídeo, o que eu falei agora já vai ajudar bastante vocês. Se a gente for analisar a técnica de popping, né, a gente pode ver que ela foge do padrão normal de movimento. Ela não é uma coisa comum do nosso dia a dia, né? Ninguém fica por aí fazendo isso. Ok? Então a gente entende que a técnica do popping é uma técnica específica. Você tem uma contração muscular isométrica, porque quando você realiza a técnica do popping, você não consegue nem afastar e nem aproximar os segmentos, né? Você tende a manter ele parado. Você pode até movimentar o seu segmento contraindo, mas a musculatura que você está usando para contrair, ela permanece estática. E, como a gente falou, né, a gente precisa contrair e relaxar rapidamente. Então, pensando no tipo de força que a gente está usando, a gente está usando uma força potente, né? Então, se nós temos uma força potente e uma contração isométrica, a gente já vê uma coisa em comum, né? Principalmente para quem estuda educação física, né? Porque quando você for pensar no treinamento desses tipos de especificidades, vocês vão ver que, bom, para a gente pensar em treinar a isometria, a gente tem que pensar na resistência, né? Para treinar a potência, a gente precisa utilizar uma carga considerável com execuções rápidas. Bom, agora vamos para a técnica de popping, que é o que interessa. Para melhorar qualquer técnica, a gente precisa treinar ela. Meio óbvio, né? Então, bom, partindo do princípio que a gente sabe que na técnica do popping a gente usa a contração isométrica
e a gente sabe que no treino de isometria, por exemplo, envolve você sustentar um peso numa posição estática por uma quantidade boa de tempo, né? Você, teoricamente, né, treinando contenção de braço, por exemplo, manter um peso à frente contraindo, você está treinando isometria, de certa forma, e está treinando a técnica de popping ao mesmo tempo. Então, partindo desse princípio, a gente poderia estar sim melhorando a nossa técnica de popping, treinando com pesos durante a contração. Mas será que essa é de fato a forma mais eficiente de treinar? Bom, isso vai ficar para a parte 2. Eu vou falar um pouco do princípio de especificidade no treinamento e sobre algumas questões que acontecem no nosso sistema neuromuscular. Bom, esse foi a parte 1 desse vídeo. Deixem seus comentários e até a próxima.